Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando nossa aula de língua portuguesa de hoje, comigo, professora Sara, e esta aula é para o segmento do terceiro ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando sobre o gênero textual História em Versos e vamos falar sobre os elementos da narrativa nesta primeira aula. A habilidade que iremos desenvolver é de identificar em narrativas lidas tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito gerador, resolução, narrador e a sua perspectiva, se primeira ou terceira pessoa. Para começar a nossa aula, nós vamos falar do projeto de fluência. Hoje no projeto de fluência é o nosso segundo dia e no segundo dia nós fazemos a leitura em voz alta. Então você já se prepara para fazer essa leitura em voz alta na sua casa, pegar o texto, convida alguém da sua família para ouvir você fazendo a leitura do texto da semana. E o texto dessa semana é A Casa. O texto é do autor Vinícius de Moraes. Vamos acompanhar a leitura junto comigo e assim você já treina um pouco antes de fazer a sua leitura individual em voz alta. A casa era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Esse texto está disponível no site do projetoabelha.com.br e foi o texto selecionado para esta semana no nosso projeto de fluência. E agora vamos fazer mais uma leitura. A leitura que nós iremos fazer agora é do gênero História em Versos e vai contar a história de um peixe que ele não nadava direito, ele voava. Esse texto é da autora Jaqueline Salgado. Vem conhecer comigo essa história em Versos do Peixe Voador. Peixe voador, Jaqueline Salgado. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu. Era um peixe voador. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto? Esse texto ele vai tratar sobre um peixe que ele não sabia nadar. E um dia, quando ele foi perseguido por um predador seu, ele acabou dando um salto e descobriu que podia voar. Agora eu quero perguntar para vocês, quem é o personagem principal desse texto? O peixe voador. O peixe voador é o personagem principal, ele que pratica a maior parte das ações que tem nessa história. Mas tem outros personagens também nessa história? Nós temos outros peixinhos que foram aqueles peixinhos que falaram para ele que ele nadando mal daquela maneira, ele ia acabar ficando em perigo. E além dos amigos, tem algum outro personagem? Lembrando, ele foi perseguido por alguém, por algum outro animal. Qual foi o outro que perseguiu ele? Está especificando que foi um predador. Não diz exatamente qual, mas é um predador. Então, nós temos como personagens o peixe voador, os outros peixinhos e o predador. Que seria a resposta aqui desse segundo questionamento. Se tem mais algum personagem na história. Temos aí, então, 3 personagens definidos. Outros peixinhos, o peixe nadador e o predador que perseguiu o peixinho.
E como foi que o personagem ele descobriu que era um peixe voador? Bom, quando ele foi perseguido por esse predador, o que que aconteceu? Ele deu um pulo e quando ele deu esse pulo, esse salto, ele conseguiu voar. E assim ele acabou descobrindo que era um peixe voador. As nadadeiras dele se pareciam com o quê? As nadadeiras do peixe se pareciam com asas de borboleta. Lá no texto fala que as nadadeiras dele se pareciam com asas de borboleta. Agora vamos relembrar a estrutura desse texto. Como é que ele está organizado? O texto ele foi escrito em versos e estrofes, o que caracteriza, que é uma história em versos. Ele narra uma história seguindo a estrutura de um poema, que é em versos e estrofes. E agora, já que nós estamos falando sobre essas características do texto, do gênero textual, história em versos, nós vamos falar um pouquinho sobre as características desse gênero. Vamos relembrar. A história em versos, como outros gêneros, que também fazem parte desse tipo narrativo, ela vai narrar uma história. Além de narrar uma história, ela vai apresentar na sua narração uma sequência de fatos, certo? Os fatos, eles ocorrem em uma sequência. Na história em versos, possui personagens e está organizada em versos e estrofes. Então, nós chegamos a essa conclusão de que a história em versos ela vai combinar os elementos da narrativa com os elementos de um poema. Por isso que nós chamamos de história em versos. Já que nós estamos falando sobre essa combinação de elementos da narrativa, vamos falar também, relembrando quais são os elementos da narrativa. Um gênero textual que é do tipo narrativo, ele vai apresentar 5 elementos. Esses 5 elementos são narrador, temos também o enredo, que é a história montada, todos os acontecimentos, tudo que ocorre forma o enredo. Nós temos também os personagens. Os personagens são aqueles que praticam as ações ou sofrem as ações dentro da história. Temos o tempo, que é quando a história acontece, e temos também o espaço, que se refere ao local onde a história se passa. E hoje nós vamos falar especificamente do enredo, relembrando daqueles pontos, aquelas partes principais que a gente consegue visualizar e identificar durante o enredo, certo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o enredo. O que é o enredo? O enredo é a história em si. No enredo nós vamos ter todos os fatos e os atos que são vivenciados pelos personagens. É o decorrer da história, certo? Todos os acontecimentos. No enredo, nós conseguimos identificar 4 momentos importantes, certo? Em uma narrativa é possível identificar 4 momentos importantes no seu enredo. Quais são, professor, esses momentos? Nós temos aí a situação inicial, temos o conflito, temos o clímax e temos o desfecho. Professor, e o que significa cada um desses momentos da narrativa? A situação inicial é aquele momento do início da história. E é o início da história que a gente conhece quem são os personagens que são apresentados, sabem onde se passa a história, e algumas vezes quando também, em que momento a história acontece. Então, a situação inicial faz referência a esse início da história, onde nos é apresentada a situação dos personagens, do lugar e muitas vezes também do tempo, quando ocorre. Temos o conflito, que é aquele problema que vai surgir para o personagem, geralmente para o personagem principal ou personagens principais, certo? Então, o conflito, ele vai ser um problema que é encontrado pelo personagem principal e que precisa ser resolvido
ao longo do enredo, certo? Temos aí então também o clímax, que o clímax é aquele ponto em que a narrativa ele atinge o seu momento máximo, o seu momento crítico. E nesse ponto do clímax é inevitável que se haja o desfecho, né? Nesse momento, o desfecho da história se torna inevitável. É lá no clímax que a gente consegue ficar naquela expectativa do que vai acontecer, como será o final da história. Então, é nesse momento da narrativa, no clímax, que a gente fica esperando já a resolução do conflito, que é o desfecho. Então, o desfecho é a solução do conflito lá que surgiu na história e que ele é causado, né, no decorrer das ações que os personagens vivenciam. Tudo que eles vão vivenciando caminha para que o desfecho seja apresentado, para que o problema, né, o conflito seja solucionado, resultando então no desfecho. Dito isto, nós vamos agora fazer algumas atividades, tá bom? Para a gente trabalhar sobre esses elementos da narrativa. Então, vamos interagir com o texto que nós lemos, que foi o texto O Peixe Voador. Antes da gente começar a fazer a leitura aqui das questões, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é que aconteceu na história. Nós tínhamos um peixinho que ele não sabia nadar, ele não conseguia nadar direito. E aí os amiguinhos, né, os outros peixinhos, acabavam falando para ele que se ele continuasse nadando mal daquela maneira, ele ia em algum momento ficar em perigo. Mas o peixinho ele não conseguia nadar, ele só sabia planar e dar piruetas. Inclusive as asas dele, aliás, as nadadeiras dele pareciam-se com asas de borboleta. E em algum momento da história, ele acabou sendo perseguido por um predador, né? Ele ficou em perigo. E quando ele ficou em perigo, ele deu um pulo, deu um salto e descobriu nessa hora, nesse momento, que era, na verdade, um peixe que conseguia voar, um peixe voador, ok? Então, vamos lá. Leia as informações abaixo e enumere-as de acordo com a ordem dos acontecimentos. Os outros peixinhos tentavam aconselhá-lo, pois nadava muito mal e poderia ficar em perigo. O peixinho descobriu que era um peixe voador. Um dia, o peixinho foi perseguido por um predador. O peixinho não sabia nadar, ia e vinha no embalo das ondas. O peixinho só sabia dar piruetas. Então vamos lá. O que é que que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro nessa história? Primeiro é apresentado o personagem, que era quem? O peixinho. E quando nos é apresentado o peixinho, é dito como ele é. É dada alguma característica dele. Qual foi a característica que foi dada? Que ele era um peixinho que não sabia nadar e que se deixava ser levado pelas ondas do mar, para lá e para cá. Foi isso? Onde nós temos essa informação? Nesse quarto quadrinho aqui, não é isso? Então, vamos colocar aí o número 1 para indicar que foi a primeira parte que aconteceu. Número 1. E depois, o que aconteceu? Quando os outros peixinhos viram que ele não sabia nadar direito, fizeram o quê? Alertaram ele quanto ao fato dele poder ficar em perigo porque não sabia nadar direito. E o que aconteceu então? Onde é que eu encontro essa informação então? Lá no primeiro quadro. Os outros peixinhos tentavam aconselhá-lo, pois nadavam muito mal e poderia ficar em perigo. E em seguida, o que aconteceu? Mesmo com o conselho dos peixinhos, dos outros peixinhos, esse peixe conseguiu nadar? Não, ele só sabia planar e dar piruetas, que é a última informação que eu tenho aqui embaixo. Então, nós vamos enumerar, vamos colocar o número 3. E em seguida, o que aconteceu?
Um dia, o peixinho se viu em perigo. Por quê? Porque ele acabou sendo perseguido por um predador. Como ele foi perseguido por um predador, ele fez alguma coisa depois, não foi? Mas vamos ver, onde é que tem informação que nos mostra que o peixinho foi perseguido pelo predador? Acima do número 1. Então, a gente já vai colocar aí o número 4. Um dia o peixinho foi perseguido por um predador. E logo depois que ele foi perseguido, ele deu um pulo e fez uma descoberta. Qual foi? A descoberta de que ele era um peixe voador. Então, vamos lá colocar o número 5. O peixinho descobriu que era um peixe voador. Agora, façam a leitura junto comigo dos acontecimentos na ordem adequada. 1. O peixinho não sabia nadar. Ia e vinha no embalo das ondas. 2. Os outros peixinhos tentavam aconselhá-lo, pois nadava muito mal e poderia ficar em perigo. 3. O peixinho só sabia dar pirueta. 4. Um dia, o peixinho foi perseguido por um predador. E 5. O peixinho descobriu que era um peixe voador. Ok? Organizamos agora na ordem, na sequência de acontecimento dos fatos. Agora nós vamos ler as informações abaixo e vamos ligar para o peixinho aquelas informações que correspondem às suas características. Eu tenho aqui, nadava muito mal, nadava muito bem, suas nadadeiras pareciam asas de borboleta, possuía nadadeiras curtas, como todos os peixes, e era um peixe que não conseguia nadar. O que vocês acham que corresponde a características desse peixinho? O peixinho nadava muito mal? Nadava muito mal. Ele nadava muito bem? Não, ele não conseguia nadar direito. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta? Sim, suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Possuía nadadeiras curtas como todos os peixes? Não, as nadadeiras dele eram maiores que as dos outros peixes, tanto que pareciam asas de borboleta. E era um peixe que não conseguia nadar. Vocês concordam com essa informação? Também, muito bem, era um peixinho que ele não conseguia nadar. Então, temos aqui como características do peixinho que ele nadava mal, que suas nadadeiras pareciam asas de borboleta e que ele era um peixe que não conseguia nadar. Seguimos então aqui para a terceira questão. Releia o texto ao lado. Vamos reler aqui comigo? Peixe voador. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar, dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu. Era um peixe voador. O espaço onde ocorre a história é A. No parque aquático. B. No mar. C. Em um rio ou D. Em um lago. Professora, onde eu posso encontrar no texto? Eu vou marcar aqui, aí a gente faz a leitura dos versos e aí nós identificamos o lugar onde a história acontece. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Estão vendo aí nessa parte destacada do texto? Onde acontecia a história, né? Está dizendo que ele ia e vinha no embalo das ondas do mar. Então, onde acontece a história? No mar. Muito bem. O espaço onde ocorre a história é no mar. Ok? Seguimos agora para a
quarta questão, nós vamos reler aqui as informações. Vamos reler aqui essa última estrofe. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu. Era um peixe voador. Vocês observaram que temos aí dois versos dessa estrofe destacados? Vamos ver qual a pergunta que vai vir a seguir, que vai ser a respeito desses versos. Que momento da narrativa podemos identificar nos dois versos finais em destaque? Quais são os dois versos finais? Deu um salto e descobriu. Era um peixe voador. Isso mostra como foi que o problema se solucionou. Lembram qual era o conflito do peixinho? Ele não conseguia nadar. Esse era o conflito dele. Ele tentava, mas nadava muito mal. E aí, quando ele foi perseguido por um predador, ele acabou dando um salto e fez a descoberta de que não podia nadar porque era um peixe voador. Ele não conseguia nadar direito porque era um peixe voador. Então, se ele descobriu, se resolveu o problema, nós temos aí qual parte da história? A situação inicial, o conflito, o clímax ou desfecho? Nós temos o desfecho. Professora, desfecho por quê? Porque é a solução do problema. Então, temos aí a resolução do conflito que surgiu lá no início do texto. E a resolução do conflito a gente chama de desfecho, ok? Quinta questão. Na quinta questão, nós vamos reler mais um trechinho do texto. Aliás, 3 trechos do texto, tá bom? Os outros peixinhos tentavam aconselhar seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar, dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu. Era um peixe voador. O que será que nós vamos fazer aqui nesses 3 trechos do texto? Nós vamos localizar nesses trechos os personagens da narração. Nós vamos circulá-los e vamos reescrevê-los aqui embaixo, nessas 2 linhas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o primeiro quadrinho, nessa estrofe aqui apresentada. Os outros peixinhos tentavam aconselhar seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Quem era que tentava aconselhar os seus amigos, o amigo? Os outros peixinhos. Agora vamos aqui para essa segunda estrofe. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Qual é o personagem apresentado aqui nessa estrofe? O peixinho, muito bem. E aqui por último, nessa estrofe apresentada aqui no final, um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu, era um peixe voador. Então nós temos aí o predador, que é o novo personagem que apareceu, e temos também o peixinho que descobriu que era um peixe voador. Mas a gente vai marcar só um porque refere-se ao mesmo personagem. Então vamos lá? Temos aqui os outros peixinhos na primeira estrofe que foi apresentada. Temos o peixinho na segunda estrofe apresentada e temos o predador na terceira estrofe apresentada. Vamos escrever agora nas linhas aqui embaixo. Quem são os personagens? Vamos começar com o personagem principal, o peixinho, né, que é o peixe nadador. E temos também os outros peixinhos e o predador. Então, temos como os personagens dessa história o peixe nadador, outros peixinhos e o predador. Então, crianças, nessa primeira aula de língua portuguesa, nós trabalhamos sobre história em versos e trabalhamos sobre os elementos da narrativa e os momentos que ocorrem, que a gente pode perceber
dentro do enredo. Espero que você tenha aprendido e eu aguardo você daqui a pouco na nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje.